Oi, 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 oi! Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Vamos para mais uma história da nossa apostila lição de número 13. Cuidado com os desonestos. Hoje nós vamos falar de uma pessoa que foi muito desonesta. Essa história está escrita lá em Esther, do capítulo 1 até o capítulo 10. Uma história bem comprida, eu vou tentar resumir para vocês aqui, tá bom? Era uma vez um rei que era o rei da Assíria. Um dia, o nome dele era Assuero. Assuero era rei da Síria. Ele teve uma insônia, não conseguia dormir, não conseguia dormir. Então ele pediu que um dos empregados lesse para ele o livro dos acontecimentos do reino. Tudo o que acontecia no reino era registrado no livro. E naquela noite o rei estava sem sono mesmo. Vamos ler o livro, não é? Começou o funcionário dele a ler o livro para ele. Ele leu a história de um certo Mordecai, que, sabendo que estavam tramando contra a vida do rei, ele foi e contou para o rei. Assim o rei pôde ficar protegido e aqueles que estavam tramando contra a vida do rei não conseguiram matar o rei, porque Mordecai avisou a tempo. Uau! O rei pergunta então, o que nós fizemos para esse homem? E eles disseram, nada foi feito para esse homem. Puxa, nada fizeram para esse homem, ele salvou a minha vida. Não, nós temos que fazer alguma coisa. Nesse momento, entra na sala do rei um homem chamado Amã. Amã era um alto funcionário do rei, um homem da sua confiança. Mas vou te falar uma coisa, ele era um homem mau. E ele ainda tinha uma rixa com Mordecai. Vou te contar, sabe por quê? Porque ele achava que todos tinham que se curvar diante dele, porque ele era um alto funcionário do rei. E Mordecai, que amava Deus, sabia que ele só deveria se curvar diante de Deus, e por isso ele não se curvava diante de Mordecai, diante de Amã. E isso deixava Amã com muita raiva. Pois bem, nesse dia, ele chegou lá para pedir a cabeça de Mordecai. Ele tinha construído uma forca próxima à casa dele, para que o rei desse ordens para ele que permitisse que ele enforcasse Mordecai, porque ele não se curvava diante dele. Imagina só que absurdo. Mas espera aí que as coisas vão mudar. E aí o rei pergunta, Amã, o que você acha que eu devo fazer para um homem a quem eu desejo honrar? Amã, todo orgulhoso, achou que era ele que o rei queria honrar. E aí ele escolheu uma coisa bem legal. Vou ler para você do jeito que está aqui na apostila o que foi que ele escolheu. Ele disse assim, ó, mande trazer as roupas que o Senhor usa e também o cavalo que o Senhor monta e mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então, entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino e ordene que ele vista as roupas no homem que o Senhor deseja honrar. Depois, que ele leve o homem montado a cavalo pela praça principal da cidade e que diga em voz bem alta o seguinte, é isto que o rei faz a quem deseja honrar. Ele não sabia que aquilo tudo que ele tinha dito seria feito para Mordecai. E quando ele terminou de falar, o rei falou, gostei, então vá e faça isso com Mordecai. Você pode imaginar como ele ficou furioso naquela hora. Ele foi lá querendo o mal de Mordecai e saiu de lá tendo que fazer o bem para ele. Ele foi e fez tudo conforme ele tinha dito e que o rei tinha ordenado. E Mordecai saiu todo, honrado por ter feito uma coisa certa para com o rei, que era livrar a sua vida da morte. Mas as coisas não estavam totalmente resolvidas. Sabe por quê? Porque antes disso, o malvado Amã pediu ao rei que escrevesse um decreto dizendo que todos os judeus deveriam ser mortos porque eles não obedeciam ao rei. E era uma mentira. Ele queria fazer isso para matar o judeu Mordecai, porque ele não se curvava diante de Amã. E agora? O rei assinou o decreto, falou que poderia fazer e ele estava em perigo. Mas não era só Mordecai que estava em perigo, todos os judeus estavam, porque por causa dessa atitude egoísta de Amã, todos os judeus iriam morrer, porque ele queria matar um judeu. Olha que coisa terrível, não é? Pois bem, acontece que a rainha também era judia. A rainha se chamava Esther e ela era sobrinha de Mordecai. Uma sobrinha filha, sabe? Ela foi criada como filha, mas ela era sobrinha. E aí
ele foi pedir ajuda para ela. Falou, olha, se você não fizer alguma coisa, nós todos vamos morrer. Esther, então, decidiu no seu coração falar com o rei, ainda que isso lhe custasse sua vida. Colocou as suas servas todas para orarem por ela, jejuarem, e então foi diante do rei e explicou toda a situação. Amã, o malvado Amã, foi desmascarado e Esther conseguiu o apoio do rei para livrar os judeus da morte, que eles poderiam então se defender. E assim, naquele dia, morreram mais assírios do que judeus. Os judeus puderam se defender e tiveram vitória naquele dia. Meus queridos, é isso que o Senhor faz a quem obedece e a quem honra a Ele.